falar um português bem lindo. Um bocado de tempo. Ora a Jesus. Pede para Ele falar contigo essa noite. Fala, Jesus, eu estou aqui. Constrói algo sobre mim. Mexe minhas estruturas físicas, emocionais, espirituais. Muda a minha vida. Muda a minha vida, Senhor. Eu quero ser mais íntimo de Ti e me tornar semelhante a Ti. Sim. Eu quero estar contigo. Eu quero ser o seu amigo. Eu quero estar contigo. Eu quero ser o seu amigo. Eu quero ser mais íntimo de Ti e me tornar semelhante a Ti. Eu quero ser mais íntimo de Ti e me tornar semelhante a Ti. Vem me envolver com Teus braços de amor. Me leva pra perto de Ti e me conte os Teus segredos. Vem me envolver com Seus braços de amor. Me leva pra perto de Ti e me conte os Teus segredos. Pai, fala aos nossos corações. Jesus, colocamos nossas vidas diante de Ti, Jesus. Usa-nos, Senhor, só Tu Tua graça, és, misericórdia, Teu favor. só Tu és o meu amado, o meu Abba. Abba, Pai, só Tu és o meu amigo, Jesus, Jesus, só Tu és o meu amado. Abba, Pai, só Tu és o meu amigo. Eu quero ser mais íntimo de Ti e me tornar semelhante Sim, Jesus, nós a queremos. Ti. Aleluia. Amém? Amém. Dá sua atenção pra gente. Dá sua atenção. Vou fazer um pedido aqui em nome de Jesus. Não mexe o celular agora não, irmão. Tá? Não mexe o celular agora não. Em nome de Jesus. Um conselho aos pais também. Hoje, enquanto a gente estava adorando, eu estava olhando as crianças ali. Ensina suas crianças na hora do louvor a adorar Jesus, a exaltar Jesus. Dá um conselho de um pastor para você. Pega seu filho na hora da adoração. O seu filho, a pessoa com quem ele mais vai aprender não é comigo. Não é com a pastora dele, é com o pai, é com a mãe. Ensina seu filho a adorar Jesus. Põe ele pertinho de você. Fica de pé na hora do louvor, se você não tiver nenhum problema. Tá, irmão? Fica de pé, se você não tem nenhum problema de saúde, não está muito cansado, fica de pé na hora do louvor. Adora Jesus, deixa seu filho pertinho, ensina. Tá? Amém? Você recebe com carinho isso? Você entende que agora é a hora que Cristo vai falar com você para construir um pensamento do seu coração, algo novo? Fica o celular agora não. Se for uma coisa urgente, a gente está aqui para compreender. Mas fica olhando o WhatsApp agora não. Dê a sua atenção ao Senhor. Obrigado. Vou falar de novo. Dê a sua atenção ao Senhor. Isso, irmão. Ele é digno, tá? Pode ter certeza. Ele te comprou por um preço muito alto. Tá? Então, assim, ele é digno de ter a atenção do seu coração, da sua faculdade mental, dos seus pensamentos, dos seus olhos. Ele é digno de ter toda a atenção. Não é para mim que você dá. Porque independente de quem sobe aqui, vai ser usado pelo Senhor. Você está dando atenção para o Senhor. Então, olha para o teu irmão e fala assim, dê atenção a Jesus.
Amém? Se você vê alguém mexendo no telefone demais do seu lado assim, fala assim: ô irmão, tu não ouviu a palavra não? Tá? Tá bom? Te dou essa liberdade, tá? Me ajuda aí. Aleluia! Glória a Deus! Porque nós estamos começando um novo mês. Hoje é dia o quê? 3? 3. Acertei. Olha, de vez em quando eu acerto a data, tá vendo? Hoje é dia 3 e a gente sabe que todo mês, todo final de mês a gente ora ao Senhor para que o Senhor nos dê uma direção. Porque a gente entende que para esse tempo é bom nós vivermos um assunto só. Durante o mês. Ah, pastor, mas às vezes fica cansativo. Não tem problema não. Repetição é uma das melhores formas de ensino. É bíblico. Paulo fala assim, Filipenses 3:1. Eu digo as mesmas coisas para vocês porque isso é segurança para vós. Quem é pai sabe. Às vezes para o filho aprender tem que ficar repetindo, ó, para ele até a hora que entende. Jesus, ele tem paciência conosco, ele faz isso também. Ele fica falando a mesma coisa até a hora que a gente entende. Então esse mês nós vamos falar sobre um coração pastoral e uma palavra apostólica. O mês inteiro, quem for pregar aqui, dependendo de quem pregar aqui, nós vamos nos mover assim, um coração pastoral e uma palavra apostólica. Que seria basicamente o quê? Com o coração é onde eu amo. Eu manifesto amor, a paciência, um cuidado. Quando eu falo de um coração pastoral, o coração pastoral é um coração que se preocupa com vidas. Mas não basta só amar. Sim ou não? Lógico que não basta só amar. Tem muita gente que ama as pessoas de verdade, mas amam debaixo de uma aliança de ruína. Você acha que não existe um amor, às vezes, de uma pessoa para com outra pessoa num ambiente de mundo? Lógico que existe. Você acha que não existe uma aliança verdadeira entre eles, no sentido assim, pessoas como dizem lá, fecha, não, fulano fecha comigo e fecha mesmo. Mas será que está fechando os dois para ir para o lugar certo ou está fechando os dois para ir para o lugar errado? Então nós precisamos entender que com o coração, o nosso coração, e aí, só para você entender isso, não é sobre a liderança, tá? Essa palavra é para a igreja, para todos nós. Quando você viu falando assim, ó, um coração pastoral e uma palavra apostólica, não tem a ver comigo, não tem a ver com os pastores da casa auxiliar, tem a ver com a igreja. A igreja precisa ter um coração pastoral que ama uns aos outros, que cuida um dos outros, que se preocupa um dos outros. E uma palavra apostólica, que seria o quê? Ensinamentos, fundamentos da nova aliança. A gente andar sobre aquilo que Jesus ensinou e sobre aquilo que os apóstolos deu continuidade ensinando até que a Bíblia se formasse. Porque é óbvio que nós temos uma aliança que era uma sombra e que a gente não pode mais viver tudo que aquela aliança proporcionava. Porque já está falando, é sombra, não é uma realidade. É apenas uma projeção. Agora nós temos um coração pastoral, que é o de Cristo, e uma palavra apostólica, que é a de Cristo ensinada aos apóstolos, fundamentada nas escrituras daquilo que ficou. Então, para esse mês, como que vai funcionar? Deus vai dar para a gente um coração igual ao do Filho dele, de Jesus. Coração que vai se preocupar com as vidas de verdade, vai se preocupar um com os outros. E uma palavra apostólica, porque se eu me preocupo, eu também direciono, não deixo. Ah, eu me preocupo, fulano, eu amo fulano, mas estou vendo ele para o inferno e vou deixando. Que amor é esse? Estou vendo ele se ferrando e vou deixando. Que amor é esse? A Bíblia fala que é melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Então o nosso coração tem que ser pastoral, de pessoas que se preocupam, que morrem uns pelos outros. Mas nós precisamos ter uma palavra apostólica, uma palavra de fundamento, uma palavra que a gente vai dar para alguém, a pessoa vai começar a andar sobre aquele lugar, sobre aquela palavra, e aquela palavra vai ser a segurança da vida da pessoa. Quem está me entendendo até aqui? E aí eu vou fazer uma coisa aqui que eu não costumo fazer, eu vou ler 2 textos, olha. Que aí no início da mensagem, olha para o teu irmão e fala assim, isso é raro. Mas acontece. Vamos lá. Marcos, põe ali pra gente. Marcos 6, verso 30. Marcos 6, 30. E os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Então, ó, aqui é o início do ministério, tá? Jesus está começando o ministério. Os caras já eram o que ali? O que a Bíblia chama eles ali de quê? De apóstolo. Eles já tinham sido enviados para alguns lugares, sim? Para fazer o quê? Ó, lhe relataram tudo que tinha feito e fizeram sinais, né? Era uma das prerrogativas do apostolado, daquelas que andavam com Cristo, sinais, maravilhas, onde os caras iam, expulsava demônio, sarava as pessoas em nome de Jesus e
O que tem a ver com a palavra apostólica que eu falei? Finalzinho ali, ó, ensino. Quando a gente fala do apostólico, é ensino. Amém? Ensino. Quando a gente fala do coração, cuidado, pastoral. Então presta muita atenção nisso. Ali eles já eram o quê? Apóstolos. Mas sabe uma coisa que eles ainda não eram ainda ali? Pastores. Pessoas que tinham uma preocupação com as vidas como Jesus tinha. Que isso, pastor? Eles não eram ainda pastores dentro de um contexto de entendimento, não. Tu já viu um pastor que arranca a orelha do outro? Hein? Tu ia me considerar como pastor se eu puxasse a faca e arrancasse a orelha de alguém? Pastor morre pelas ovelhas, pastor não machuca. Sim? Então Pedro lá no finalzinho da vida faz o que quando os caras pegam Jesus? Arranca a orelha. João e Tiago estão conversando com Jesus, o que eles fazem? Samaria não recebe bem Jesus, e o que eles fazem? Manda fogo do céu para matar esses demoniados. Um pastor deseja a morte dos outros? Deseja o quê? A conversão das pessoas. Sim ou não? Sim, o pastor, ele é alguém que vai sempre querer... Tá ruim, não tá? Não tá ruim o som? Ou é eu que tô chato? Tá ruim, não tá? Sentindo um chiado aqui no final, um negócio aqui. Aleluia. Oh, meu Deus do céu, me dá um som novo para essa igreja, Jesus. Obrigado, pelo menos, né? Obrigado. Onde 2 ou mais, já tem 2. Amém? Então vamos lá. Como que eu vou te provar biblicamente que eles não tinham ainda o coração pastoral? E para esses dias, a igreja de Cristo precisa entender muito isso aqui, irmão. Por quê? Porque o que não falta para a igreja de Cristo é ensino. Não falta. Tu senta, irmão, quando tu senta com alguém interessado, ele te dá um banho de ensino, que seria uma palavra apostólica, né? Alguém que ensina, sabe fundamento. Vamos embora, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, vai por aqui, vai por lá, vai por acolá. E a gente vê uma igreja que, sabe dar destino para os outros, ensina. Mas uma igreja que chora, que ama, que traz para perto, que se preocupa, a gente precisa voltar a ser. Obrigado. Precisamos voltar a ser. Por quê? Porque hoje em dia a gente se preocupa mais em trazer um bom sermão do que ter um bom coração. A gente se preocupa mais em o que pensam quando eu prego do que fala assim, cara, cadê aquele amor manifesto aqui no nosso meio quando as pessoas saem do altar? E aí você vai ver que Cristo aqui, ele não tinha problema em ordenar alguém ao ministério apostólico para ensinar. Mas ele sempre quis impartir um coração. E sabe uma coisa interessante que eu falei? Porque tem uma passagem de Efésios 4:11, que fala de 5 ministérios. Eu estava falando isso com o Carlos, estava ensinando isso outro dia para alguns irmãos também. Vamos lá, irmãos, 5 ministérios pastor, estou botando na ordem aqui dos dedos, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos e profetas. E sabe uma coisa que eu entendo para esse tempo que a igreja precisa entender? Se tu não é pastor, se tu tem um ministério, uma vocação profética, você é um mestre, você é um apóstolo, você é um evangelista, olha, irmão, você pode ser qualquer um desses 4 aqui, mas tu também tem que ter um coração pastoral. Tu não dá para fluir aqui sem ser isso aqui. Deixa eu te explicar mais algumas coisas que biblicamente é interessante a gente pensar. Você vai me entender. Jesus não gastou em nenhum canto do evangelho um capítulo para dizer que ele era profeta. Mas as pessoas viam que ele era profeta. Lembra da mulher samaritana? Vejo que és profeta. Jesus, ele é o sumo apóstolo. Mas quem disse isso dele mesmo não foi ele, foi o escritor dos Hebreus, que falou, ele é o nosso sumo apóstolo. Aquele que foi enviado como uma pedra angular, aquele que dá sustentação aos fundamentos apostólicos. Jesus, em momento nenhum, fica dizendo, não, eu sou evangelista. Mas muitas pessoas falavam, ele é o enviado de Deus, ele é o Messias. As pessoas percebiam o evangelismo nele. Sim ou não? E eu falei do profeta, do apóstolo, do evangelista, o outro é o que? Me ajuda. O mestre. Onde ele chegava, as pessoas chamavam ele de quê? Raboni, né? Mestre. Ele era um mestre que ensinava porque estudou e era um mestre porque ele é a sabedoria. Ele não gastou um capítulo da Bíblia em lugar nenhum para dizer, eu sou mestre. Eu sou profeta. Para enfatizar, para dizer assim, eu sou apóstolo. Eu sou... Mas ele gastou um capítulo da Bíblia, um capítulo inteiro, para dizer que era o bom pastor.
para dizer que ele dava a vida pelas ovelhas. Para tentar ensinar para quem já fazia coisas com ele, que não basta fazer, tem que se tornar parecido com ele. Tem que ter o mesmo coração que ele. Então ele gastou um capítulo inteiro. E você vê que as pessoas não entendiam, porque ele começa a falar em João 10. A gente vai ter um mês inteiro para ler muitos textos. Mas hoje eu quero introduzir para que vocês entendam. No início ele começa a falar sobre ser um pastor, ser um bom pastor, as ovelhas, e o pai abre a porta, ele começa a falar, e os apóstolos não entenderam o que ele estava falando. Ele fala assim: até vocês ainda não entenderam? Aí ele precisa contar uma parábola, enfatizar de novo, até que os apóstolos entendam. Mas acredite, eles só entenderam, e alguns deles, mesmo depois de morte e ressurreição de Cristo, ainda não tinham entendido que eles não eram pastores só de Israel. Você vê que Pedro relutou para ir parar na casa de Cornélio. Por quê? Porque ele olhava e falava: não, o rebanho de Deus está aqui. É o povo de Israel. Então Deus teve que vir em sonho para ele e falar assim: cara, não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. Vocês é para ir por toda a terra, ensinar e amar. Impartir o meu coração sobre eles. Então a gente vê que hoje a gente clama por um ensino, mas não clamamos por um coração. A gente clama, a gente vai lá no YouTube e seleciona, né? Deixa eu selecionar aqui uma palavra de alguém que é top. Glória a Deus, selecione mesmo. Escolhe boas pessoas para ouvir. Mas deixa eu te falar uma coisa, queridinho. Sabe como que você aprende a ter um coração de Cristo? Não é pela internet ouvindo uma pregação. É na convivência com irmãos, a manifestação do amor. É aqui, ó. É no dia a dia, na convivência, amando aqueles que são fáceis, aqueles que são difíceis, pastoreando quem quer ser pastoreado, tendo paciência com quem ainda não quer, ajudando aquele que tem dificuldade, suportando a fraqueza do fraco, suportando aqueles que têm enfermidade na sua fé. Sabe, sabendo andar com as pessoas como Cristo sabia andar com as pessoas, sabendo que em algum momento elas iam dar o start. Irmão, a gente caminha com as pessoas e a gente sabe, tem gente que vai dando trabalho. Do nada Deus, ó, dá um start. Obrigado. Tem pessoa, irmão, que não vai ser aquela pessoa que vai crescendo progressivamente, mas uma hora Deus pega ela de forma tão intensa que ela, não, já era, irmão, agora eu vou viver o plano de Deus para minha vida. E aí, a igreja precisa ter o coração pastoral para esperar isso. A igreja precisa ter um coração pastoral. Lembra que eu falei no texto que a gente leu? Eles já eram apóstolos. Eles já ensinavam, sim ou não? Maravilha já saía da mão deles, sim ou não? Sim, agora vamos lá. Evangelho de João. Vai lá comigo. Evangelho de João. Penúltimo capítulo do Evangelho de João. Capítulo 20. Sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Perdão, capítulo 21. Capítulo 21, último capítulo, verso 15. João, capítulo 21, verso 15. Aleluia. Até o 19, tá? Tá ótimo. Do 15 ao 19. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Me amas? Me amam do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim. O Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: o quê? Olha o coração quando que começa a chegar. Porque sabe quem é que apacenta? É quem tem coração pastoral. É o pastor que apacenta, não é o profético, não é o apostólico, não é o mestre. E quando eu falo, lembra? Quando eu falo de pastor, estou falando de cuidado, tá? Ele fala o que? Apacenta o quê? As minhas ovelhas ou os meus cordeiros, dá no mesmo. Jesus perguntou pela segunda vez, porque ele não tinha entendido direito. Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim. O Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou o quê? Triste, por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você
se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar que com o tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Segura aí, pronto, tá bom até aí. Então sabe aquele cara que andou sobre as águas? Sabe aquele cara que falou assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? Sabe aquele cara que expulsava demônio, curava pessoas em nome de Deus? Sabe aquele cara que já sabia a doutrina de Cristo, os ensinamentos? Sabe aquele cara que a gente está falando assim: está faltando coisa para você, bonitinho? O meu coração. Porque há 3 dias atrás, quando eu falei que precisava morrer e estava indo para a cruz, tu puxou uma espada da sua cintura que nem era mais para estar aí. Sabe esse ódio, essa amargura, essa vingança que nem era mais para estar aí? Se tiver aí, na hora que precisar, tu usa. Porque andando com quem ele andava, ele sabia que não precisava mais ter espada. 3 anos e meio andando com Cristo, ainda andava com a espadinha, com a faquinha do lado. Na hora que alguém colocou a mão em Jesus, ele foi lá e arrancou o quê? A orelha. Ele feriu uma pessoa. E aí no dia que ele feriu uma pessoa que era para ele apacentar, o que Jesus faz? Jesus pega a orelha dele e coloca. Fala assim: cara, a sua pregação tá maravilhosa, mas seu coração tá terrível, hein? Até hoje tu está querendo arrancar membros dos outros, querendo matar os outros, desejando a morte para os outros, bonitinho. Então Jesus falou assim: não, eu vou morrer aqui, vou ressuscitar. Você vai aí dar uma frustradinha e vai voltar a pescar. Eu vou lá, vou comer um peixe contigo e vou mostrar para você que você aprendeu a pregar, mas não aprendeu a me amar. Porque se você me amar, você vai amar tudo o que eu amo. E sabe o que eu amo? Vidas. Sabe o que o Senhor ama? Vidas. O Senhor ama vidas. Ele ama vidas. É por isso que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior, amar ao próximo como a ti mesmo. Você se torna o terceiro. Por quê? Porque quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você não consegue depois se amar. Você mostra que você se ama amando alguém. Vai. Comece a entender. Como é que eu mostro que eu me amo? Quando eu consigo amar alguém. Se eu amo a Deus, o amor pelo que eu tenho para Deus é um amor de zelo. Eu vou cuidar da presença, vou cuidar de andar segundo Ele. Mas isso vai se manifestar como eu começo a amar. Por isso que a primeira e a segunda vez tu me ama, Pedro. Te amo como uma pessoa como uma ama a outra. Filéu, como amigo. Tu me amas, Pedro, amo como amigo. Na terceira, tu me amas. Ágape, Pedro. Eu não quero esse amor que se eu fizer algo, tu corresponde, mas se eu não fizer, tu não corresponde não. Eu quero que você me ame ao ponto de apacentar as ovelhas que vai te dar trabalho, Pedro. De cuidar de quem ainda não entendeu. De amar quem dentro de um contexto humano não merece ser amado. Tu me amas. Aí você vê, Jesus confia tanto que a gente vai ser transformado. Que ele começa a confiar as vidas a Pedro, antes de Pedro amar ele da forma como ele... Ah, meu Deus. Será que a gente está pronto? Vou te preparar para essa conversa. Você está achando que Jesus vai esperar você se tornar para mostrar e confiar algumas coisas? Não, ele confia algumas coisas em sua mão para você uma hora ficar constrangido e falar assim: ô Jesus, eu tenho que te amar mais mesmo. Porque eu não merecia ser pastor de um povo e sou. Então eu tenho que te amar mais, eu tenho que te honrar mais mesmo. Tu me amas, apacenta, cuida. Peraí. Mas ele já não ensinava? Sim ou não? Ele não já pregava? Sim ou não? Ele já não ensinava, já não era apóstolo? Estava faltando o que para ele? Para a gente ficar mais humilde e falar assim: o que está faltando para nós nesses dias? Eu acho que você já pegou a mensagem. O que está faltando para a gente? Um coraçãozinho pastoral. Amém? Amém, um coração pastoral de homens e mulheres que estão dispostos a dar a sua vida para que outros vivam. Amém, de entender que ainda que em nós opere a morte, quem está em nossa volta vai viver. Amém, de que a gente não está aqui para ficar rico através da igreja. A gente está aqui para trazer a riqueza da eternidade sobre a vida dos irmãos. Aleluia. Sim.
coração parecido com o dele, querido. É isso que ele quer que nós tenhamos. Que na falta da presença do pastor, você seja o pastor desse irmão que está do seu lado aí, ó. E o que o pastor faz? O pastor faz contenda? Não, o pastor ajuda na ferida. Ele ajuda no cuidado. É isso que o coração pastoral faz, querido. É isso que o coração pastoral faz. Tu me ama. Toma, apacenta. Toma, pastorei. Toma, cuida. Aí o que eu acho lindo é que ele fala assim: ô Pedro, deixa eu falar uma coisa contigo aqui, Simão, meu lindo. Olha, até aqui, antes desse momento, você colocava a roupa do jeito que você queria. Falando de um estilo de vida. Você colocava, você se cingia, você se vestia do jeito que queria. A partir desse momento, tu vai levantar os braços, o Espírito Santo vai vestir você. Você vai começar a ir para lugar que você não quer ir. Sua morte vai ser uma morte diferenciada. Você vai glorificar o meu nome com a sua morte. Porque deixa eu falar, quem tem um coração pastoral não tem mais o direito de escolher de quem cuidar. Ele cuida de todos aqueles que Deus coloca diante dele. Fala amém agora. Irmão, você tem noção de que Cristo tentava apacentar Judas? Não, vamos lá. Você tem noção de que Cristo apacentava, cuidava, trazia para perto o cara que ia traí-lo? E às vezes tem pessoa que nem te trai. Tem pessoa que nem fala mal de você. Tem pessoa que te ama, mas só é chatinho. Tem gente que é chatinho, não é, irmão? E tem hora que nós é chatinho também, irmão. Não é? Então, se tem gente que só é chatinho, tem gente que só é menininho ainda, imaturo, sabe, é criancinha na fé. Aí a gente pensa assim: ah, peraí, se ainda não cresceu, se ainda não está no meu nível, ainda não pode andar comigo. Então, vamos lá, você chegou no nível que você está andando sozinho, foi? Foi? Foi andando sozinho que tu chegou aí? Então a Bíblia começou a contar mentira pra gente, né? Porque a Bíblia fala que ninguém cresce sem comunhão. A Bíblia fala que a igreja crescia e ela precisava depositar aos pés dos apóstolos e acreditava no ensino dos apóstolos para desenvolver. Então agora a gente cresce sozinho. Olha para o teu irmão e fala assim: tu cresceu sozinho? Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta que eu sei a resposta. Quem aqui sabe que Deus precisou ter paciência com você? Oh, meu Deus. Precisou ter paciência, irmão, comigo e contigo. Irmão, acredite, essa é a palavra. Eu vou falar isso aqui com muito temor eu vou falar isso aqui. Porque de vez em quando a gente pensa que tem a ver só com um contexto local. Mas eu vejo, já falei isso com o Carlos, já falei com algumas pessoas. A igreja brasileira precisava entender isso aqui, ó. Eu estou te falando isso aqui com temor no Senhor. Que nós precisamos voltar a ter um coração pastoral e uma palavra apostólica. Porque sabe qual é as descompensações que há dentro disso? É que às vezes uma igreja tem um coração pastoral. Ela ama, ela tem paciência, ela tem muita coisa, mas falta para ela o quê? Ensino, fundamento, lugar seguro para andar. Então eu vejo, irmãos, que o que nós precisamos para esse tempo é não perder esse coração e continuar dando uma palavra apostólica. Quando você lê, põe ali Isaías 40, verso... É coisa maravilhosa, irmão. Verso 10 e 11. Isaías 40. Isaías 40 vai falar de um cara que vem antes de Jesus, mas também fala de Jesus. E olha que coisa interessante. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele vem a sua recompensa. Como um pastor, ele apacenta o seu... Entre os braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. Quem? As que amamentam ele, a guiará traz para o colo um, guia mansamente outro. Sabe quem é que está fazendo aquilo ali? Sabe de quem? Quem sabe de quem está falando aquilo ali? Quem é aquele cara ali? Da profecia, vamos lá, crente. Vai. Está falando de Jesus. E quem é que veio antes ali? Lá no início de Isaías 40 fala de quem? De um profeta que prepara o quê? O caminho de quem? Quem que é esse profeta? Aí a Bíblia fala em Efésios 2:20. Põe ali pra gente, Efésios 2:20.
Põe ali. Fala que a igreja vai andar debaixo de fundamentos de apóstolos e profetas, onde Cristo é o sustento principal. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular que sustenta todas as coisas. Então João Batista veio, sim. Preparou um povo, sim. Deu destino para o povo, sim. Falou que viria alguém superior a ele, sim ou não? João Batista era aquele cara, irmão, que ele rasgava com a palavra dele. Tu ouvia ele, olhava e falava assim: tu tem cara de jararaca, arrependa-se. Tu tem cara de, aqueles irmãos mais gordinhos, ele falava cobra jiboia. O outro que era coloridinho, ele falava assim: cobra coral, se arrependa. E sabe o que a Bíblia chama isso? Aquela palavra que muitos falam, João Batista era duro. Sabe o que a Bíblia chama isso? De consolo. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Levantarei um homem que vai preparar o caminho. Mas olha só, irmãos. Ele veio, preparou o caminho, teve muitos discípulos, batizou muita gente. Mas ele falou assim: eu não sou Cristo. Vem alguém que é superior a mim, que vos batizará com o Espírito Santo. Vem alguém que eu não sou digno de desatar as sandálias do pé. Aqui está alguém que tem uma palavra profética, um fundamento. Mas vai vir alguém que vai impressionar com o coração. Vai amar aqueles que ninguém ama. Vai se assentar com aqueles que ninguém se assentam. Vai ter paciência com aqueles que ninguém tem paciência. E ele é o digno de ser imitado. Ele é. Que vai pegar não, Cristo tem paciência com os imaturos. Aí a gente cresce um pouquinho e perde. Que igreja é essa, irmão, que nós somos? Se Jesus tem paciência com os enfermos, tem paciência com as nossas mazelas, se Ele continua com o coração intacto acerca de todos os erros que eu cometo, Ele ainda acredita, Ele aposta, Ele insiste, Ele levanta pessoas para vir atrás da gente. Levanta ou não levanta? Por que a gente não? Por que quando a gente sente falta de alguém na igreja, a gente só sente falta, mas não vai atrás? Fulano não veio. Não, tem um tempão que fulano não veio. Tem gente que está aqui no nosso bem sábado. Tem fulano, tem uns 3, 4 cultos que não vem. E cadê a mensagem para ele? Cadê a visita para ele? Cadê, irmão, a preocupação com ele? A igreja precisa ter um coração mais pastoral, irmão. E uma palavra profética, apostólica, que é um fundamento, é sentar com essa pessoa que de repente não está vindo, que está desanimado, que é um menino na fé, que é uma menininha na fé, que está muito imaturo ainda. É sentar, amar, mas responsabilizá-lo. Porque quando eu falo do coração, eu falo do amor. Quando eu falo da palavra, eu falo da responsabilidade. Jesus diz assim, olha o que Jesus disse: era melhor que vocês não tivessem me conhecido, porque uma vez que vocês me conheceram, qual é a desculpa que você vai dar, querido? Agora você já sabe como andar no caminho. Então eu vou manifestar o amor, mas você precisa entender o quê? Põe o último versículo ali de Salmo 119. É para esses dias. Eu quero responsabilizar as pessoas, irmão, que estão desanimadas, mas amá-los também. Responsabilizar, irmãos, essa geração, mas amá-los também. O nosso amor não pode se esfriar, crente. O amor da igreja não. O de muitos sim. O da igreja não. Olha. Anda errante, como ovelha perdida. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Sabe como tem muita gente aí? Andando errante, irmão. Falando assim: ô Jesus, levante alguém que me ama. Levanta alguém que vem atrás de mim. Eu não me esqueço dos seus mandamentos, mas eu estou perdido. Eu não me esqueço das suas palavras. Eu não me esqueço dos fundamentos, mas eu não consigo vivê-los. Levanta alguém com o coração pastoral para vir atrás da ovelha perdida. Levanta, Jesus. O cara está clamando: Jesus, eu estou como ovelha errante sobre essa terra. Vem atrás do teu servo. Irmão, você sabe, é possível estar perdido aqui dentro, ou não é? E tudo que a gente queria era alguém com o coração pastoral. Vamos para a mesa. E na hora que você está, acende a luz. Ô querido, eu sei que você está aí errante, você está fazendo tudo errado. Vamos lá, para de procurar um valor do lado de fora. Vamos ressuscitar os valores do lado de dentro. Tem muita coisa aí dentro que se você botar de volta no lugar, resolve. Irmão, Deus não quer te dar uma revelação nova, Ele quer te dar a prática daquilo que você aprendeu. Prática, viver aquilo que você já aprendeu. Irmão, Jesus, deixa eu falar uma coisa para você. Eu lembro que isso aqui foi tema de uma mensagem lá no início da ICAV, quando era a ICAVinha. A mensagem era: você não é descartável, não se faça descartável. Você não é descartável, então não se faça descartável.
Irmão, você acha que Jesus não ia atrás de Judas, que Judas não tirasse a própria vida, não? Lógico que ia. Pedro era melhor que Judas? Lógico que não. Lógico que não. Jesus ia atrás de Judas. Como ele foi atrás de Pedro. Por que Jesus foi atrás de Pedro, irmãos? Alguns de nós, como que é? Não, tiver que ir embora, vai mesmo. Vaza, tô nem... Não, irmão, não é questão de estar nem não. Tenta mostrar para a pessoa que se ele tiver perdido, tem muita coisa investida na vida dele, ele precisa voltar para o lugar. Sabe por que Jesus foi atrás de Pedro e dos apóstolos? Porque ele olhou e falou assim, cara, estou aqui conjecturando, não está, querido? Ele olhou e falou assim, poxa, eu não posso mais ficar 3 anos e meio aqui como ressurreto, pegando mais 12 homens e ensinando para ele todas as coisas. Então o que eu vou fazer? Eu vou restaurar o coração daqueles que eu já ensinei. Não, acho que você não entendeu, não. Jesus não quer ir atrás de outra pessoa para dar continuidade à obra dele. Ele quer restaurar esse coração para você voltar a praticar os ensinos que ele já colocou aí dentro. É isso que ele quer. Ele foi atrás de Pedro, tu me amas, ele queria ressuscitar. Ele falou, Pedro, para, cara, pensa. Cidadão, 3 anos e meio de investimento na sua vida. Você ouvindo os ensinamentos direto de Deus. Direto, você acha que eu vou pegar agora, Pedro, tudo que eu ensinei, tudo que eu investi em você e vou jogar fora? Não, eu vou ressuscitar você, porque você já aprendeu, mas você precisa apacentar o meu rebanho, ter paciência com o meu rebanho, você precisa amar o meu rebanho. É isso que ele está falando e para esse tempo é isso, irmão. Sabe, não deixe de buscar ensinamentos, não, cresça, desenvolva, estude. Nós temos um curso de teologia aqui na igreja, tem irmãos aqui que são mestres, você sentar com eles, você sai, magnata. Mas em nome de Jesus, para esses dias, Jesus me dá um coração igual ao teu. Não me deixa. Irmão, sabe por que o amor de muitos iriam se esfriar? Vou botar ali, põe ali Mateus 24, do 12 ao 14. Sabe por que o amor de muitos ia se esfriar, irmão? Por se multiplicar a iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Pecados repetidos de pessoas que sabem que aquilo é errado e fazem. E aí sabe o que a igreja tem que, sabe por que a igreja tem que ter cuidado? Porque a gente não perde a paciência com quem está fluindo, a gente perde a paciência com quem não está. É ou não é? Imagina alguém que está ali, todas as respostas bonitinho, o cara está crescendo, desenvolvendo, tu vai perder a paciência pelo que tu fica orgulhoso. Quando uma ovelha cresce, desenvolve, nossa, fulano está crescendo, está desenvolvendo, não é? Então como que o amor começa a esfriar? E por se multiplicar o quê? A maldade. O amor se esfriará de quase... Irmãos, eu não sei você, mas eu tenho uma preocupação para não entrar naquele quase todos ali, tá? A Bíblia não fala que o que ia se esfriar era a palavra apostólica, profética, não eram os mestres que iam se esfriar, não eram. Não eram os evangelistas com vontade de tocar o mundo, mas o que ia se esfriar? O amor. A igreja perdeu o coração pastoral, o coração de trazer para perto, o coração de ter paciência. Vai. Aquele, porém, que ficar o quê? Esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho de todas as nações, então virá. Qual amor, irmão? O só de palavras? Não. O amor, o evangelho só de palavras? Não, o evangelho carregado de amor. O evangelho daqueles que não deixaram de amar por se multiplicar a iniquidade, irmão. A gente vê um cenário, muitas áreas, as pessoas entregam aos pecados, sim ou não? E a gente só passa e fala assim, ó lá, tá aí, ó, a vida que não presta, ele vivendo aí, ó, homossexualismo, e tráfico, e prostituição. Irmão, cadê o amor? Cadê o coração pastoral? Para sentar com eles, trazer para perto, amá-los, eles se sentirem bem recebidos, mas ao mesmo tempo entenderem que serão confrontados, que uma palavra apostólica vai ser dada a eles para que eles possam andar sobre essa palavra. Cadê, irmão? Cadê o nosso amor no nosso meio? E aí quando alguém erra, aí erra uma vez, paciência. Erra 2, paciência. Aí na terceira, aí para aquela pessoa, porque se tornou o quê? Por se multiplicar a iniquidade, pecados repetidos, o amor de muitos se esfriariam. Então sabe quando seu amor se esfria por alguém? Quando alguém vive pecando, aí você pensa, já que fulano vive pecando, não merece mais amor. Irmão, deixa eu falar uma coisa que Jesus falou em João 15. Tendo-os amado, os amou até o fim. Os amou até o fim.
Como que eu sei se o coração da igreja continua pastoral? Se o amor não é um amor que vai até amanhã, que vai até o mês que vem. Ó, ele coloca salvação dentro de um contexto de amor. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando ele vira para uma igreja que era expert no quesito amor, elogiada pelo amor, Paulo escreve, põe ali o último versículo de Efésios, Paulo escreve assim: graça e paz seja com todos aqueles que amam o Senhor Jesus com toda a sinceridade. Uma igreja que era elogiada pelo amor, é a igreja repreendida a voltar o quê? A prática do primeiro amor. Um coração pastoral. Por quê? Porque a gente começa a ficar abastecido em algumas coisas e aí começa a perder esse coração, irmão. Mas para esse tempo, olha para o teu irmão com um olhar apostólico. Olha para ele com um olhar apostólico. Dá uma palavra apostólica para ele. Fala assim, ó: Deus vai encher seu coração de amor. Para que seu ensino não fique vazio. Irmão. Isso aí, irmão. Isso aí, irmão. Isso aí. Amém? É isso que nós queremos. Põe a mão no seu coração e começa a pedir um coração igual ao dele. Começa a ouvir perguntas deles do tipo assim: tu me amas, miséreis? É isso que ele está perguntando para mim e para você. Tu me amas? Cadê o apacento? Cadê os meus cordeiros perto de você? Cadê as minhas ovelhas? Pastorei. Vai, pede esse coração para ele aí. São preciosos. Tua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor. Teus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sim, Senhor. Dá-nos o coração igual ao teu, Jesus. Canção por mim, coração pastoral. É alegria e amor, alegria e amor. Teus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sim. Amém, irmão? Você está entendendo que o Senhor vai falar conosco nesse mês? Mas lembra também de uma coisa, tá? É um coração pastoral e uma palavra apostólica. É a manifestação do amor e a segurança de sobre onde eu ando. Tá? Onde você tem andado? Qual é a palavra apostólica que tem guiado a sua vida? Qual é o fundamento pelo qual você está sustentado? Não é isso que ele fala? Edificando-vos sobre o fundamento de apóstolos e profetas, sobre o qual Cristo é a pedra angular. Moral da história: numa construção funciona assim, ó, só para você entender. Naquela época tinha uma pedra angular, a pedra que sustentava toda a estrutura. Vamos supor que aqui está uma construção da antiguidade. Vamos supor que no canto dessa construção tinha uma pedra. Essa pedra era Jesus, a pedra que sustentava todas as coisas. Aí essa pedra ensina os apóstolos, traz os apóstolos para perto e fala assim: agora vocês aprenderam comigo, vocês vão ensinar isso. Então a igreja, ela precisa estar fundamentada onde? Cristo é a pedra angular. E eu não posso, irmão, sair crendo no que eu quero. Eu tenho que crer a partir das escrituras. Fundamento de apóstolos e profetas. A gente sabe, debaixo dessa casa aqui tem um fundamento. Se ele tivesse ruído, se ele tivesse falha, a gente ia entrar aqui com medo. Ó, essa casa ia cair. Essa casa ia cair. Isso aqui não ia dar certo. Então, a gente precisa entender que para esses dias a gente não pode perder o amor. Mas a gente tem que andar em segurança apostólica. A gente tem que andar em segurança da nova aliança. A gente tem que andar nesse lugar, irmão, de fundamento. A gente não pode ter uma vida onde a gente só quer ser amado. Eu quero ir para a igreja onde eles me amam. É só isso que você quer? Ser amado?
Porque o coração é para amar a ovelha, a voz é para guiar as ovelhas. O coração pastoral é: eu vou te amar até o fim. Mas a gente sabe que o pastor não só ama a ovelha, ele ensina as ovelhas quais são os lugares de segurança. Tem um assobio do pastor, que quando ele assobia, a ovelha sabe: ó, tem lobo por aí, preciso ficar mais perto do meu pastor. Ele sabe. Uma ovelha sabe. Se você é uma ovelha do rebanho, quem é que é ovelha? Quem é que é ovelha de Jesus? Não queira só ser amado, queira também ser ensinado. Porque você pode encontrar uma igreja que te ama à vontade, mas se ela não te ensinar, acredite, ela te amará até o fim. E se você não aprender nada, aquele amor vai ser insuficiente. Por quê? Porque não, o que te leva a viver uma vida eterna com Deus não é Deus te amar. Deus morreu por todo mundo e nem todo mundo será salvo. Então o que faz? O que faz eu ir morar a eternidade com o Senhor? É Ele me amar? Não, Ele me ama. Deus me ama. O que faz eu ir morar a eternidade com Ele? Eu valorizar os ensinos dEle e colocá-lo em práticas. Por isso que para esse mês é isso. A gente vai ler alguns textos aqui. Eu quero ler Bíblia com você muito esse mês, tá bem? Muito. Vou ler alguns textos que falam do pastor e alguns textos que falam do apostólico. Para você sempre entender, quando fala de pastor, está falando de trazer para perto, de amar, de cuidar. Mas quando fala do apostólico, fala: faz isso aqui, meu filho. Vai dessa maneira aqui. Ó, isso aqui não cabe mais na sua vida. Será que alguém pode meter o dedinho na sua vida e biblicamente te ensinar um novo caminho para andar? Porque a Bíblia fala que nós fomos enxertados no novo e vivo caminho. A Bíblia fala que o verbo se fez. Quem é esse verbo? O Senhor. E esse Senhor em João 14,6 diz o quê? Eu sou só o caminho? Não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é aquilo que nos liberta, que nos transforma. A verdade é aquilo que faz a gente ir por um lugar. Não é a verdade de um homem, porque a verdade de um homem pode se tornar mentira. É a verdade eterna. Os seus mandamentos são puros, por isso o teu servo o ama. É isso que o salmista diz: os seus mandamentos são puros, por isso que teu servo ama. Então o mandamento do Senhor não pode ser sujo, não pode ser maculado. Aquilo que Ele estabeleceu é puro, irmãos. É puro. Então eu e você para esse tempo precisamos entender isso. A gente tem que ter um coração pastoral, mas a gente tem que ter um coração ensinável. A gente tem que ter ouvidos sensíveis. A gente tem que se permitir que as pessoas construam estilos de vida sobre nós. Fundamento é isso, irmão. Eu quero ser de Deus, o que é que eu faço? Vai ver o que é que os apóstolos ensinavam. É isso que você faz, é. Ah não, o que está escrito? O que que Jesus falou? O que os apóstolos falaram? É naquele lugar que você anda. É nos ensinos dos apóstolos e é nesse lugar, irmão. Então a gente precisa para esse tempo entender isso. Não perca o amor. Mas ame o ensino, ame o crescimento, irmão. Ame desenvolver, sabe? Se desafie. Você que é mulher, você sabe, a pastora Tamara deu uma palavra muito pontual sobre isso aqui. Sabe, pegar a sua Bíblia, ler sua Bíblia, irmão. Conhecer Deus, conhecer o plano de Deus para a sua vida. Então a gente precisa, sabe, é aquilo, eu tenho falado muito nesses dias, um lugar de equilíbrio é o que a igreja precisa, irmão. A igreja brasileira, mais do que todas as outras, ela precisa de um lugar de equilíbrio. Porque ou ela é só Bíblia, ou ela é só manifestação, ou ela é só ensino, ou ela é só amor. Em nome de Jesus, que a igreja de Cristo entenda que Deus não separa as coisas que são boas para nós. Ele une essas coisas. Jesus ensinava. Ele amava. Sim ou não? Ele é um apóstolo. Ele era um profeta. Sim ou não? Aí, Efésios 4:11 diz assim, ó: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu o quê? Dons aos homens. Então tudo que estava nele, ele deu pra gente. Inclusive o coração. Por isso que ele, irmãos, a restauração de Pedro não foi Jesus dando um discurso teórico para Pedro, não. Foi fazendo perguntas. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Jesus já tinha dado ensino demais até ali, mas precisava impartir o coração com ele.
Fala, Pedro, se eu te libero pro ministério, tu com essa ira no coração. A gente sabe, irmão, Pedro era faca na caveira. Sanguíneo, colérico, hemorrágico, tudo ele era. O bicho era doido. Então, se Jesus libera ele com aquele coração, ia ter relatos assim, ó. E Pedro chegou na casa do irmão que não ouviu a palavra, puxou a espada e deu no pescoço dele. Mas não, irmão. Esse cara cresceu quando ganhou o coração de Jesus. Cresceu no amor. O apóstolo Paulo, irmãos, põe ali Atos 9, verso 1 e 2. O apóstolo Paulo era o cara que respirava ameaças. Você tem noção, irmão, do cara acordar respirando ódio? Não gosta de crente. Quem já foi assim? Não igual Paulo, né, irmão? Não gostava de crente. Mas Paulo era diferente. Saulo respirando ainda o quê? E morte contra. Dirigiu-se ao sumo sacerdote. Para quê? E lhe pediu cartas às sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, convertidos, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Põe o 3. Enquanto seguia pelo caminho, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Jesus. Agora põe ali, 2 Coríntios, ó, quem era Saulo? Põe ali 2 Coríntios 2,14. Saulo era o cara que odiava crente. Sim? Sim, estava procurando carta para prender. Considerava os crentes uma seita. Olha aquele mesmo cara que o coração dele, Fael, era um coração que odiava os crentes. Olha o mesmo cara depois de convertido e agora fazendo a obra de Deus. Graças, porém, a Deus em Cristo Jesus, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós. 12, 15, eu falei 2? 12, 14, 15. 2 Coríntios 12, 14, 15. Eis que pela terceira vez estou pronto para visitá-los. Não é qualquer um não, tá? Corinto, a igreja, uma das igrejas mais problemáticas que tinha. Eis que pela terceira vez estou pronto para visitá-los. E não sei, e não serei um peso para vocês, pois não estou interessado no quê? E sim, oh meu Deus, levanta um tipo de povo assim. Aí olha o verso 15, Você acha que isso aqui tá bom? Aquele cara que odiava crente, estava querendo prender todo mundo. Olha o 15. Vai, não são os filhos que devem juntar tesouro, mas os pais para. Então, se eu cresci, eu guardo tesouro para meu filho. Não é meu filho que guarda tesouro para mim, não. Tu cresceu, entesoura ele. Ajuda ele, desenvolve ele. Agora, vamos lá, irmão. Aqui não tem força de vontade. Isso aqui não é ministério na força do braço. Isso aqui é alguém que entendeu o alcance de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, a misericórdia. Olha o que ele escreve. Eu de boa vontade. Uma vez eu aprendi com o Tiago. Não pode ser com força de vontade, porque força acaba. Tem que ser de boa vontade. Eu de boa vontade gastarei meu dinheiro. Me deixarei gastar minha vida. Em favor de quê? Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Um cara que antes de Cristo odiava crente, prendia crente, tinha moral, autoridade, mas não tinha o coração dele. Aí quando ganha o coração dele, o cara fala assim, ó, pela terceira vez eu vou visitar. Se você for olhar, é em Coríntios, uma das cartas que Paulo mais fala de dinheiro. Por quê? Porque eles eram meio avarentos, seguros, não gostavam de ajudar. É tanto que 2 Coríntios 8, 9, 10, Paulo fica ali tratando, ó, com ele que vocês eram miseráveis. Paulo fala assim, ó, pela terceira vez eu estou indo. Não quero ser nenhum peso para vocês, não. Estão achando que eu estou indo atrás de vocês por causa de dinheiro? Não, eu não vou ser um peso para vocês. Eu não estou interessado nas suas riquezas humanas. Eu estou interessado em vocês. E sabe quem era Coríntio? Depois você lê a segunda carta, uma igreja que fechou o coração para Paulo. Quando Paulo começou a ensinar para eles. Quando Paulo foi firme. Porque deixa eu te falar uma coisa também, quando você encontrar um coração pastoral. Não existe palavra no coração pastoral que faça ele fechar o coração para o pastor dele. Não existe palavra, irmão. Se tu é uma ovelha, uma palavra doce ou uma palavra dura, você não fecha o coração para o seu pastor. Você não fecha o coração para quem te lidera. É isso que ele está falando. A primeira carta eu vim arrepiando, na segunda eu tive que vir amaciando. Por quê? Porque o meu coração estava aberto para vocês e devia ser fechado para mim. Meu coração estava dilatado e o de vocês fechadinho. Minha boca reganhada para ensinar e os seus ouvidos fechadinhos. Por quê? Porque se eu não tenho um coração pastoral, todas as vezes que o fundamento vem eu questiono.
Todas as vezes que o ensino vem, eu não quero andar nesse lugar. Então Paulo está dizendo, eu pela terceira vez estou indo aí, ó, cuidar de uma igreja que não aprendeu a cuidar de mim. Investir em vidas que não aprendeu a me amar. Sentar com pessoas que ainda não entenderam o propósito eterno. Então a gente vê Deus pegando dois caras, irmão, que era cabuloso. Olha pro teu irmão e fala assim, dois caras que eram parecidos com você. Parecido com você. E Deus pegou esses caras para mostrar para mim e para você, para deixar de testemunho na Bíblia. O quê? Que o amor dele pode transformar os nossos corações. Que o amor dele em nossos corações vai fazer a gente ficar sábio, vai fazer a gente ficar, sabe, ter uma palavra boa, mas não vai fazer a gente perder a essência, irmão. Não vai fazer a gente perder esse coração que ele quer que a gente tenha. Então vamos ler alguns textos. Você está entendendo até aqui? De verdade? Está entendendo de verdade? Que coração que você tem que ter? E qual é a palavra que você tem que ter? Apostólica, irmão. A palavra apostólica é a partir de Cristo, irmão. É uma palavra apostólica. É o lugar por onde você anda. Jesus falou que as minhas palavras são espírito e vida. É a partir dali, irmão, que nós andamos. O que Jesus falou é assim, irmão. Jesus não disse que é assim? Ele não é o seu pastor? Um pastor não guia as ovelhas? Então, ele não quer só te amar, ele quer te direcionar, irmão. Ele quer que você cresça, ele quer desenvolver você. Então, eu quero ler alguns textos. Amém? Primeiro, textos apostólicos. Põe ali Atos 15, 6. Vamos lá. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar o quê? Tinha uma situação acontecendo. E aí, irmão, na hora que uma situação está acontecendo, sabe quem é que tem que examinar? Os homens maduros. As mulheres maduras. Quando tem uma questão acontecendo no meio da igreja, ó, vamos jogar isso aqui no meio dos maduros. Irmão, não sei se você já entendeu, mas sabe quem é que une os imaturos? São os maduros. Sabe a mulher que carregava a maior revelação que já existiu nessa terra? Quem é essa mulher? Quem é, irmão? Maria. Ela era novinha quando estava grávida de Jesus. Ela teve que ir para a casa de quem? De Isabel, que era mais experiente. Ouvir alguém que tinha vivido mais. Sabe o que isso me ensina? Não importa o tamanho da revelação que eu carrego. Eu preciso sentar com alguém que sabe mais. Deixa eu ir para a casa de Isabel. Não é porque alguém carrega um ministério, uma revelação inferior, que isso quer dizer que ele não tenha nada para me ensinar. E aí, vamos lá, irmãos. Vamos lá. Que dia que você viu João Batista e Jesus se encontrando, pelo menos biblicamente, antes daquele grande encontro no Jordão? Momento nenhum. Só no ventre. Quando Maria chega lá na casa de Isabel, fala, paz de Cristo, irmã. Ela, graça e paz, irmã. Aí a Bíblia fala que as crianças o quê? Saltam no ventre e são cheias do quê? Do Espírito Santo, irmãos. O único encontro deles até o dia do batismo. E aí Pedro andou com Jesus 3 anos e meio. E ficava tentando tirar Jesus da cruz. João Batista teve um encontro lá dentro do ventre, onde aquelas que carregavam uma revelação uniu aqueles que eram a revelação. Ah, não, irmão. Vamos, irmão, vamos. Se você carrega algo, por que você não une? Por que você separa? Por que você divide? E aí elas uniram os meninos no ventre. No ventre. Uma carregando o Senhor, a outra carregando aquele que preparava o caminho. Uma carregando naquele momento o coração pastoral. Cristo é o nosso sumo pastor. Amém? Só ele tem esse coração. Ou a gente aprende com ele, ou a gente nunca terá um coração pastoral. O coração pastoral se aprende com Jesus, irmão. Mas tinha que vir um cara antes para arrepiar todas as coisas. Alguém que era profeta. E aí olha que coisa interessante. Os maduros, e aí quando eu falo de unir os imaturos, eles eram bebês dentro do ventre. Uniu 2 revelações. Sabe por que no nosso meio às vezes a gente é dividido? Porque a gente deixa os imaturos andarem sozinhos. E sabe como que é que os bebês funcionam? Dá meu brinquedo pra cá, dá meu brinquedo pra cá, o brinquedo é meu, o doce é meu. As crianças ficam brigando, os adultos vivem dividindo. Não, fica pra você, irmão. Ensina. Então sabe por que a gente é dividido? Porque quando eu cresço eu só ando com quem cresceu. Não, se você cresceu, ande com quem precisa crescer. Apacenta
o meu rebanho, as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Sabe o que significa cordeiro ali? Ovelha nova na fé. Ele fala, pastorei o meu rebanho, pastorei os meus cordeiros, pastorei. Então se tem alguém chegando, irmão, não deixa ele ficar andando só com o imaturo, não. Se tu tem uma maturidade, traz ele para a tua mesa. Ame ele, mas ensine a ele. É os maduros que unem os imaturos. Manhã fazia lá em casa e funcionava. Mesmo quando não queria, os irmãos brigavam. Estavam um querendo matar o outro. Ela falava assim, aqui filho meu não fica brigado não. Bora, pede perdão. Na marra. Pede perdão, dá beijo no seu irmão. Fala que você ama. Amo. Irmão, funcionava. Você saía dali emburrado, daqui a pouco tá brincando de novo. E aí, irmão, vê se não era assim na família. Só quem pode mexer com a minha família sou eu. De fora não mexe não, tá? Eu compro a briga do meu irmão mesmo se ele tiver brigado, tá? Com ele. É assim ou não é? Cadê uma igreja com essa aliança? Cadê, irmão? Nós não somos a família de Deus? Sim ou não? Cadê o povo que defende o povo de Deus? Cadê o povo que manifesta esse amor? Cadê os maduros, irmãos, unindo os imaturos, ensinando? Ele falou, não, mas esse pensamento é errado. Não, assim não, irmão, assado, irmão. Não, isso aqui você entendeu errado, irmão. Você entendeu errado, irmão. Sabe uma coisa que eu falei recentemente para as pessoas? Daquilo que eu reclamo, eu dou liberdade para a igreja reclamar, irmão. Sabe o que a Bíblia diz? Ferir o pastor, as ovelhas? Se dispersa. É a nossa liderança que vai ditar um estilo aqui para a igreja, irmão. Se a gente não tiver um modelo, tu vai imitar quem, irmão? Se a gente não tiver o coração, com qual coração tu vai aprender, irmão? Sabe o que Hebreus capítulo 13 diz? Está vendo os seus pastores? Imite a fé, a liderança, imite o estilo de vidas. Irmão, vamos lá. Exceto os dias maus e as palavras mais duras. Você vê a nossa casa tratando mal as pessoas? Não. Então quando você vê alguém tratando o outro mal, pode ter certeza, não aprendeu com a gente não. No dia que a gente tratou mal, a gente não estava bem, ou então a gente estava precisando dar uma palavra mais firme aí. Quem aqui já recebeu uma palavra mais firme minha, da Samanta? Quem já? Tu mereceu, tu sabe que não foi à toa. É ou não é? Tu sabe que não foi à toa. Porque a gente aprendeu com Jesus o que, irmão? A gente aprendeu com Jesus que a palavra mais enérgica só vem quando a pessoa não obedece a palavra mais branda. Tem gente que só vai ouvir quando você... Ô cidadão do céu, acorda! Desperta do que dorme aí, filho de Deus. Incircunciso, sem aliança. Restaura o caminho. Mas tem gente que não, irmão. Já está com o coraçãozinho pronto, ó. Me ajuda, me guia, me ensina. Então, irmãos, preste atenção nisso aqui, tá? Nosso modelo de tratar as pessoas é Cristo. Aprender com Cristo, tá? Eu já falei, que já ensinei para a igreja isso aqui, ó. Quando eu me converti, Jesus me ensinou uma coisa. Leia, eu li o evangelho todo, vendo Jesus como pastor. Vendo como ele tratava os políticos, os pecadores, os religiosos, enxergando o coração pastoral dele, irmão. Para fazer parecido com ele, irmão. Porque eu não posso fazer a partir daquilo que eu penso, a partir daquilo que eu quero, a partir daquilo que eu interpreto, irmão. Não, irmão. Não. Eu preciso fazer como ele faz. Eu preciso ser parecido com ele. Meu coração tem que ser parecido com o dele. Olha da pessoa e fala assim, o seu também. O seu também, querido. Então, questões difíceis, maduros vêm para essas questões difíceis. Julga as questões. Examina as questões. Coloca na mesmo lugar que é saudável para quê? Para todo mundo. Essa semana a gente recebeu lá em casa Rodrigo, pastor Tamara, Carlos. A gente estava lá em questões sobre a igreja. Por que eu não pego um menino para colocar lá naquele momento? Não ia entender aquilo ali. Julgando questões. É saudável andar assim, assim não é. Isso aqui não é. Quem está entendendo? Agora imagina se a gente aprende isso e quando os meninos chegam, não ensina para eles. Que pais somos nós se não temos paciência com os nossos filhos? Que amor é esse, irmão? Então olha para o teu irmão e fala assim, esse mês... Fala assim, não sei não, hein? Algo novo vai acontecer nesse lugar. Aleluia! Aleluia, irmão! Eu creio nisso. Vamos lá, vamos ler alguns textos para eu terminar. Vou ler agora sem me deleitar muito, porque a gente vai ter o mês inteiro para falar dessas coisas. Põe ali 1 Timóteo 1,11.
1 Timóteo 1:11. Segundo o evangelho da glória de Deus, bendito do qual eu fui encarregado. Vai o 12. Dou graças a Jesus Cristo, Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. O que é que Paulo está dizendo assim, irmão? Ó, esse encargo veio sobre a minha vida e eu permaneci fiel a esse cargo. Deus me designou para esse lugar em Jesus e eu estou honrando esse lugar. Eu não estou andando de qualquer maneira, ensinando qualquer coisa, não. Sabe quem é o apóstolo que mais faz defesa de fé na Bíblia? O apóstolo Paulo está sempre defendendo. Não falsifique a palavra, não trate a palavra de forma leviana, pensando em você mesmo. Ensine o povo, ainda que o povo não esteja, sabe, tenha crescido. Tenta ensinar eles a crescerem. Vamos lá. Põe ali Atos 2:42. Texto muito conhecido. A gente está falando agora de quê? Do apostólico, amém? Homens maduros, irmão, tem maturidade para ensinar. A Bíblia não ensina não, aprende. Vai aprender. E perseveraram o quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, as pessoas se convertiam, chegavam na igreja, elas tinham que acreditar no ensino de quem? Dos apóstolos, irmãos. Já viu aquela pessoa também que vem para a igreja e fala, não, ninguém me ensina. Não, aqui nós te ensinamos sim. Vamos te ensinar a palavra de Deus sim. Vamos te ensinar, amém? Vamos lá, não, tá bom. Põe ali Judas 1:17. Eu vou ser bem sucinto agora para a gente terminar. O Judas 1:17. Mas vocês, meus amados, lembre-se das palavras o quê? Anteriormente proferidas por quem? O que eles estão falando? Ele está escrevendo e diz assim, ei, queridos, ó, lembre-se de quê? Das palavras proferidas pelos apóstolos. É desse lugar que você anda, lembre-se. Tá? Vamos embora. Põe ali 1 Coríntios 9, 1 e 2. 1 Coríntios 9 não, 2 Coríntios 9, 1 e 2. Põe ali. Deixa eu ver se é 2 Coríntios mesmo. 2 Coríntios 9, 1 e 2. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque eu conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos de Acá estão sendo preparados desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado muito deles. Você está vendo como Paulo está tratando o amadurecimento de algum que vai cuidar de outros? Vamos embora. O último aqui da questão apostólica. Deixa eu ver aqui. Põe ali. Oh, meu Deus do céu. Tem hora que eu escrevo e nem eu mesmo entendo, tá, gente? Fica tranquilo que eu faço essas coisas sempre. Põe ali Apocalipse 21:14. Apocalipse 21:14. A muralha da cidade tinha o quê? E sobre estes estavam o quê? Do Cordeiro. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não dá para a gente fugir do ensino que Cristo implantou nos apóstolos. Até na consumação de todas as coisas, a gente vai ver 12 fundamentos, lugares onde os apóstolos estão assentados. Sabe uma coisa que nós precisamos entender, irmão? Ter humildade para entender. Precisamos aprender muita coisa. Quem aqui sabe que precisa aprender muita coisa? E você não vai aprender com você mesmo, querido. Você vai aprender se submetendo a alguém que tem fundamento, alguém que tem ensino, alguém que tem uma palavra para direcionar a sua vida. Amém? Agora vamos falar um pouquinho do coração pastoral. Põe ali Filipenses 2:4. Estou terminando, tá, gente? Não tendo em vista somente os seus próprios, mas também os interesses de quem? Uma igreja com coração pastoral. Sabe aquele irmão que vem para o culto e fala, Deus fala comigo. Não, irmão, quando você vê Deus fala conosco. O pão nosso. Amém? Uma das bem-aventuranças. Olha, aquilo que você quer que as pessoas façam para você, faça você primeiro para alguém. Ah, mas ninguém me visita. Qual foi o dia que tu visitou alguém? Ah, mas ninguém ora por mim. Qual foi o dia que tu orou por alguém? Olha o que está dizendo ali, ó. Não tendo em vista somente o quê? Mas também uns dos outros. Qual foi o dia, irmão, que você falou assim, irmão, está precisando de quê? Posso orar pela sua vida em quê? Uma igreja que tem coração pastoral, você acha que ela não vai se preocupar, irmão? Ela vai se preocupar. Ela não vem para a igreja, não, Deus fala comigo, Deus fala conosco. Muda a nossa vida, nos alinha, nos ajuda. Nos dá um coração parecido com o teu.
Sabe, irmão? Tem gente que se tiver bem, o mundo pode estar mal. Não, irmão. Não. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus estava bem. Ele estava bem. Ele veio ficar mal. Veio morrer como maldito. Por quê? Porque a terra estava mal. A terra estava mal. 2 Coríntios, a Bíblia fala o quê? 2 Coríntios 9. Ele sendo rico, se fez pobre para enriquecer. Estava tudo tranquilo na eternidade, querido. Qual é o coração dele? Deixa eu ir lá ajudá-los. Eu não vou me preocupar só com os meus interesses. Eu vou ajudar eles nos interesses deles. Alguém que tem coração pastoral, irmão, não é alguém que está aqui, ó, só vidrado. Não, preciso prosperar, preciso avançar. Não, irmão, opa. Frasezinha aqui da casa. A porta que Deus abre, você não entra sozinho, querida. Se Deus me abençoar, Ele está te abençoando. Por quê? Porque o que Deus me der é nosso, não é meu. É nosso. O que Deus der para minha casa não é da minha casa, é nosso. Samanta ama lá a mesa posta. A gente põe só para nós? Põe. Mas exceto a Paulinha, né? Só para zoar, tá? Ela põe para todo mundo que ela recebe em casa, irmão. Para todo mundo. Se um dia ela te chamar lá e der tempo, porque tem aquelas visitas que é mais corrida, né? Mas se der tempo, você pode ter certeza que ela vai colocar para você o melhor prato, a melhor taça, vai fazer a melhor comida do jeito que ela gosta. Por quê, irmão? E de vez em quando, acredite, tá? Os filhos de vocês quebram um pratinho ou outro. Dá ruim algumas coisas, né? Eu lembro que um dia a gente até partilhou, o Miguel foi lá em casa, estava na sala lá de casa, quando eu olhei, estava assim os pezinhos do Miguel todinho no rack. Irmão, Deus abençoou a gente, glória a Deus, né? Samanta trabalhou duro, quem conhece Samanta sabe, ela correu atrás, Vianelli vendendo em promoção, conseguiu mobiliar a nossa casa, irmão. Fruto do suor do trabalho dela, dedicada. A gente sabe que a minha mulher tem uma mente violenta para essas coisas. Aí você acha que por causa disso a gente não recebe mais ninguém lá em casa? Continuamos recebendo, irmão, as pessoas. O coração pastoral recebe as ovelhas, irmão. Tem gente que, não, agora que eu enriqueci, não, agora não posso ter contato. Põe mais um texto ali de coração pastoral. Esse não estava no script, não. Pô, vai dar tempo. 2 Timóteo, último versículo, deixa eu achar aqui. 2 Timóteo 6, 1 Timóteo 6, perdão, um dos últimos versículos. Deixa eu achar aqui, você me aguenta ainda? Eu tenho ainda um tempinho, tá? Dentro daquilo que eu prego, eu tenho um tempinho ainda. Tá bom? Aleluia. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é. Eu falei que era o quê? Deixa eu ver. Deixa eu achar aqui. Ô, Jesus, me ajuda. Se alguém souber aí, me ajuda aí. É aquele texto que fala aos ricos deste mundo. Se achar aí. Aqui é 1 Timóteo 6, a partir do verso 17. Põe ali. Olha que coisa maneira. 1 Timóteo 6, 17. Exorte, que aconselhe, sente, ensina. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam o quê? Orgulhosos. Nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, vai. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Vai, pode ir. Que eles façam o quê? O bem. Sejam ricos em quê? Boas obras. Generosos em quê? E prontos a? Se Deus te der, irmão, já viu? Eu odeio assim, eu odeio o coach implantado no coração da igreja no sentido de como repartir as coisas. O coach é ótimo, para quê? Para a empresa, para a igreja não. Aqui, para a igreja ótimo é o evangelho. O coach é bom para a empresa, mas deixa eu te falar. O evangelho para a sua empresa ainda é melhor que o coach. Vai por mim. O evangelho para a sua empresa é melhor que o coach. A gente sabe, né? Dentro do contexto de coach tem muita frase motivacional, muita parada bacana. Aí eu falo assim, aí tem uma frase que é sucesso. Eu vejo os irmãos postando direto. Fala o que, pastor Rodrigo? Águia anda com águia, pardal anda com pardal. Aí eu te falo, irmão,
Jesus era águia. Tu era águia. E se tu se tornou águia hoje, foi porque ele veio andar com o pardal que tu era. Isso cabe no coach, aqui não. Aqui as águias, quem tem uma boa visão, ensina aqueles que não estão enxergando. Aqueles que prosperam entendem. Irmãos, eu não tenho dinheiro para dar, mas eu sei que Deus me deu uma coisa que eu devo a vocês. Amor, uma palavra. Eu sei, irmão, que Deus me confiou. Deus não me deu dinheiro não, mas quando eu leio isso aqui, irmão, Deus fala comigo. E eu sei que Ele não fala comigo para eu ficar me mostrando. Não, eu sei que Ele fala comigo porque Ele ama você, irmão. Ele quer que você tenha uma palavra, irmão. Eu sei. Assim como Davi fala em 2 Samuel 5:12, Davi fala assim: Deus, eu sei que o Senhor me colocou como rei para esse povo, não foi por causa de mim, foi por causa do povo. Acredite, irmão, se Deus te coloca numa igreja que tem um coração pastoral, uma palavra apostólica, Deus está pensando em você. Isso manifesta o amor e o cuidado dele por você. Então lembra, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma palavra, não posso reter. Você que tem dinheiro, não se isola, ensina as pessoas a crescerem, sabe, avance, ajude. Não fica aí não, irmão, por favor. Amém? Tem alguém entendendo? Vamos lá, 2 Timóteo 2,15. Nós estamos falando de um coração pastoral. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis, profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais onde? Fica perdendo, irmão, um montão de... Não, maneja bem a palavra da verdade, senta com as pessoas e ensina. A palavra fiel. Pastor faz isso, irmão. Pastor senta com a ovelha. Precisa enxergar? Deixa eu abrir seus olhos. Precisa ouvir? Deixa eu tirar aqui a sujeira do ouvido. Não está conseguindo andar? Deixa eu tirar o carrapicho da sua carne, do seu corpo. Vai. É nesse lugar que nós vamos andar ou não é? Por favor. Verso 24 a 26 do mesmo texto. Verso 24 a 26. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com... Apto para quê? Para ensinar, paciente, disciplinando com o quê? Os que se opõem a ele. Sabe, irmão, aqueles que se opõem? Não sai brigando, eu vou brigar, tu se opõe a mim, eu brigo. Não, ensina com mansidão, senta aqui bonitinho. Mansidão, calma. Quem aqui uma hora não entendeu e hoje entende? Imagina se Jesus tivesse te expulsado no seu primeiro questionamento. A gente não tinha ninguém aqui, irmão. Todo dia a gente descobre, pastor, tem um que não gosta de ti. Eu falei, não tem problema, eu gosto dele. Irmão, as pessoas podem até não gostar de mim, mas eu não posso não gostar das pessoas. No lugar que eu estou, eu não posso não amá-las, ainda que elas não me amem. Quando Jesus fala assim, ore pelos seus inimigos, ele não está falando que você tinha um inimigo humano, ele está falando que existiriam humanos que consideraria você como inimigo. Então, mansidão, paciência, ensinar, irmão. Bom, irmão, sabe aonde há louvor numa igreja? Não é quando vem todo mundo pronto, todo mundo é uma bênção, é quando aquele que não era uma bênção se torna. Você fala assim, você lembra de fulano como é que era? E hoje como é que ele está? Você lembra o trabalho que ele dava? E hoje ele é o que mais trabalha na igreja. Você lembra que ele odiava pastor? Hoje ele tem um cheiro de pastor danado. E sabe como que a gente vai viver isso? Coração pastoral, palavra apostólica. Olha para o teu irmão e fala assim, eu terei paciência com você. Eu vou te ensinar com todo amor, toda mansidão. Fala assim, de vez em quando eu vou dar um beliscãozinho. Amém. Amém, irmão. Vamos lá. 1 Pedro 5, do 2 ao 4. E aqui eu encerro meus textos de hoje. 1 Pedro 5, do 2 ao 4. Que pastoreiem o quê? Vamos lá. A quem que vocês pertencem? Ao Misréveles? Que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Não por quê? Mas mais espontaneamente. Como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores,
dos que lhe foram confiados, mas sendo o quê? Exemplos. Mandando na pessoa, te mando. Não, irmão, seja exemplo. E você, quando vê um exemplo, seja humilde, imite o exemplo. E quando o quê? Se manifestar, vocês receberão a coroa de glória que nunca... Fica de pé, irmão. Fica de pé toda a igreja. Para finalizar hoje, quando você tiver um coração pastoral, você vai amar e não vai rejeitar ensino. Isso tem a ver com coração pastoral e palavra apostólica. Preste atenção nisso que eu estou falando. Quando a igreja tiver um coração pastoral, ela vai amar, mas vai amar aprender. Ela vai amar vidas e vai amar aprender como ensinar as vidas. Então, para esse tempo é isso. É a gente entender, Deus me dá um coração pastoral, que vai olhar as pessoas na rua e vai ver possíveis ovelhas, não problemas. A oração sacerdotal, irmão, de Cristo foi falando para os apóstolos, falando ao Pai, falando do Pai. Eles vão, através da palavra que eu dei a eles, eles vão resgatar outras ovelhas que são desse aprisco, mas estão perdidas. A gente olha para o morador de rua e fala morador de rua. Olha para o traficante e fala traficante. Olha para o viciado e fala viciado. Olha para um desviado, prostituta. Jesus olha e fala assim, Pai, que o evangelho através da igreja traga para o rebanho as ovelhas que ainda não estão nesse aprisco. Irmão, é fácil investir naquilo que está dando certo. Eu quero ver você investir naquilo que ainda não deu. Pastores, quem tem um coração pastoral, investe naquilo que ainda não deu resultado nenhum. É fácil investir em tendência, eu quero ver investir no reino. E como que é o reino? Eu vou lançar vocês como ovelha no meio do lobo. Como é no reino? No reino é, Eucana, tu tem uma mulher que te dá filho. Tu tem uma mulher que odeia Ana, tu tem uma perseguidora. Penina simbolizava, irmão, carne. Aquele que vangloria, tira onda com os outros, eu tenho, tu não tem. Eu dou filho para Eucana, tu não dá, Ana. E Ana simboliza aquele terreno que momentaneamente não dá nada. Mas Eucana entendia. O que ele entendia? Eu não fui chamado para investir só naquele que já deu resultado. Porque quando ele investiu na minha vida, eu não tinha resultado nenhum para dar. Eu não tinha resultado nenhum. Então Eucana pegava a melhor parte, a melhor oferta e dava na mão de Ana. Fala assim, e fala assim para ele, eu não te amo por aquilo que você me dá. Você me ama e eu te amo. O nosso relacionamento está além daquilo que você faz, Ana. Penina dava filhos, mas ele amava quem? Ana. E aí na hora que... maneiro é o coração de Ana. Porque ela não gerava nada, Eucana investia naquela que não gerava. E aquela que não gerava nada podia pegar a melhor oferta e falar, tá vendo, boba? Ele dá dinheiro para mim. Ela pegava o dinheiro e falava, eu não quero dinheiro. Botava no altar e falava, eu quero um filho. Eu quero um filho. Eu quero gerar. Aí Deus fala assim, beleza. Quer um filho? Vai, entende, Ana, entende? Aí ela vai uma vez por ano, durante 24 anos, fazer uma oração anual. Dai-me um filho, Jesus. Eu quero ter um filho, Deus, eu quero gerar. No dia que ela fala assim, me dá um filho e eu dou para ti. O rebanho é de Deus. Pastorei o rebanho de Deus que há no meio de vós. Eu te devolvo. Então pronto, agora eu vou deixar você gerar um filho e vou levantar um profeta. Vou levantar um profeta e vou deixar você gerar um filho. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus vai realizar muitos nossos sonhos. Quais? Os sonhos que nós vamos devolver para que o nome dele seja exaltado. Deus não vai trabalhar no seu desejo pessoal.
Deus vai trabalhar no desejo do reino. Aquilo que é para o reino é nesse lugar que Ele vai trabalhar, irmão. Nesse lugar. Então feche os seus olhos agora e comece a orar. Deus nos dá um coração pastoral. Nos dá um coração que aprende a amar a vidas, independente se elas já deram resultado ou não. Me dá um coração que vai fazer eu ter a paciência com a pessoa que o Senhor tem comigo. Que vai fazer eu amar as pessoas como o Senhor me ama. Que vai fazer com que a igreja viva uma verdade que é dita biblicamente, mas pouco pregada nos altares. Qual? Se Ele deu a vida por nós, é justo que nós demos as nossas vidas pelos nossos irmãos. Nos ensina, Jesus, a morrer pelos nossos irmãos. Por salvação quem morreu foi Ele, pelo reino quem morre somos nós. Nos ensina, Jesus, a ter um coração. Vai, irmão, ora, pede o coração dele. Pede o coração dele. E Ele vai levantar pessoas para te ajudar, a cuidar do seu coração. Pede o coração dele. Isso, irmão, pede. Pede perdão porque você não amou como devia amar. Como você não cuidou como devia cuidar. Porque tem pessoas que você não quer nem que sente na mesa com você, porque você está de saco cheio delas. Pede perdão, fala: Jesus, me perdoa, Jesus. Me perdoa porque eu não apacentei o teu rebanho da forma como o Senhor quer. Me perdoa porque eu vislumbrei o ensino, vislumbrei a teologia, vislumbrei, Deus, o ministério, vislumbrei os dons, vislumbrei as manifestações. E perdi o amor. Meu amor se esfriou, Jesus. Restaura o nosso amor. Nos aviva, Jesus. Deixa-nos liberar todo mundo no mundo espiritual. Libere, irmão. Se tem alguém preso no mundo espiritual, perdoa esse alguém agora. Libera esse alguém agora. Fala com Jesus assim: se aparecer hoje na minha vida, eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou ter paciência. Dá-nos um coração igual ao teu, Jesus. Jesus, para esse tempo, derrama sabedoria sobre os teus filhos. Dai-nos uma palavra apostólica, Jesus. Homens e mulheres que através do amor ensinarão segurança para a sua igreja, ensinarão segurança. Eles andarão seguros. Nós não queremos criar moda, nós queremos entender corretamente. Sim, os evangelhos, as cartas pastorais, as cartas apostólicas, nos faz compreender, interpretar, entender corretamente todo o mandamento da nova aliança, Jesus. Que as nossas reuniões, Jesus, seja para glorificar e exaltar o teu nome, Jesus. Dá para a tua igreja um coração pastoral e uma palavra apostólica. Enche esses homens e mulheres de amor. Enche esses homens e mulheres de conhecimento. Derrama a sua sabedoria no nosso meio, Jesus. Derrama a sua sabedoria no nosso meio, Jesus. Sim, Senhor, é isso que nós queremos. Sim, Jesus. Enche de sabedoria, de conhecimento, Jesus. Nós profetizamos o desenvolvimento espiritual, bíblico dos seus filhos. Guarda nosso coração, continua nos amando. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Jesus, em todos os pontos que nós precisamos ser ajudados. É isso que nós queremos, Senhor. Aleluia, irmão. Você pode glorificar a Deus por essa palavra aí? Quero me apaixonar. Canta isso aí, vai. Outra vez. Eu quero me desesperar. Outra vez. Eu quero perder o som. Noutra vez, queimando de amor por ti.